Em relação ao Estado e igreja, até onde a igreja pode definir os dogmas, definir se faz casamento homoafetivo, ou o Estado pode obrigar, como que está essa questão? Essa é outra questão também muito interessante, é a questão do casamento. Exatamente. Né? O pessoal inventou um eufemismo chamado casamento igualitário, porque eles dizem que no atual estado de coisas só os heterossexuais podem casar. Então, por casamento ser igualitário, deveria ter outras formas de casamento. Isso é uma falácia. Todas as pessoas podem se casar, desde que seja o sexo oposto. Por quê? Porque a palavra casamento, ela tem a ver com acasalamento. Ou seja, é a função sexual. O casamento é uma instituição necessariamente binária e necessariamente una. Por quê? Porque um homem só pode copular com uma mulher, não com duas ao mesmo tempo. O equipamento anatômico é apenas jungível homem e mulher. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui você tem uma função sexual. O homem copula, a mulher é copulada. Dá para entender? Sim. Ou seja, quando você coloca casamento, por exemplo, entre dois homens, acabou a função sexual. Porque ali tudo é passível de acordo. Duas mulheres, mesma coisa. Acabou a função sexual. Tudo é passível de acordo. Uma vez que acaba a função sexual, você pode casar duas pessoas, 3, 10, 50. Você pode chegar numa orgia e dizer: eu vos declaro casados. Maridos e mulheres. Casados. Sim. E isso pode suportar essa figura jurídica chamada casamento. O que significa que, se tudo pode ser casamento, nada é casamento. Percebem? Você implodiu o estatuto do casamento e o reduziu a uma ficção jurídica. Qualquer coisa pode ser um casamento. Sem a função sexual, o casamento simplesmente perde o seu lastro objetivo e passa a ser um arranjo aleatório. Né? Isso tem a ver com religião. Percebe que eu não falei de Bíblia, de Deus? Isso Ainda aqui, não. Isso aqui não falei. Tá. Isso aqui é um argumento de razão. Qualquer pessoa sensata pode perceber. Portanto, aí as pessoas perguntam assim: mas e se dois homens se juntam e constroem um patrimônio? Eles não têm direito de construir esse patrimônio junto? Tem. Mas aí a gente mexe nas leis patrimoniais, não nas leis matrimoniais. Cria-se uma sociedade patrimonial que pode ser entre dois irmãos, entre amigos, a partir desse dia constituímos patrimônio juntos e assim depois se dissolve a sociedade quando se vê. Casamento é coisa séria, do ponto de vista do estatuto do casamento em referência ao direito natural. Então, todas essas coisas que estão propondo e querendo forçar, né, utilizando palavras bonitas, na verdade, é apenas a implosão das instituições que nós temos. Mas o Estado pode forçar a Igreja Católica a realizar uma cerimônia, por exemplo? Não. Em que sentido? Não. Entenda que esse não é um não teórico. Quer dizer, a Igreja nunca vai se amoldar àquilo que o Estado determinar. Ela tem a sua doutrina própria. E num estado normal de coisas, deveria se respeitar a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, assim por diante. Porém, pode chegar um momento em que, exacerbando as suas competências, o Estado venha a querer forçar a Igreja a fazê-lo.
E aí, quando chegar esse momento, vai ser muito drástico, vai ser terrível. Agora, padre, em relação à Alemanha, já se tem lá bispos que já assistiram casamentos de duas pessoas do mesmo sexo. Nesse caso, estes bispos, que são católicos, né, eles automaticamente são excomungados da igreja, ou eles continuam fazendo atos que beiram um cisma entre eles e Roma, no caso? O Papa os advertiu. Certo. Hoje eles continuam sendo bispos católicos? Sim, os advertiu, proibiu que isso tudo fosse feito, e a igreja está dialogando com os bispos da Alemanha, porque também não são todos, né? Não é só na Alemanha, talvez, né? Não, na França também, na Bélgica também. Suíça, me parece. Na Suíça, tem alguma coisa assim. Então a igreja está dialogando. Agora, veja que coisa interessante, né? O prefeito da Congregação Presbiteriana da Fé, até o dia 30 de setembro, é o cardeal Ladaria. Ele lançou uma instrução dizendo que isso é inconcebível que se desse, porque não é casamento, hein? Eram bênçãos que se davam a duplas homossexuais. Então, chegavam e davam uma bênção. Mas eles vinham vestidos a caráter de casamento. Sim. Encenavam ali. Encenava, né? Etc. Mas não era o sacramento. Porque é importante discernir não era o sacramento. Não era o sacramento, porque aí seria o descalabro total. E seriam, né, excomungados automaticamente, talvez? Não sei se seriam excomungados, mas seria um rompimento direto, um talvez. Absurdo dos mais hediondos, do ponto de vista da igreja. Mas o prefeito que foi nomeado deu uma entrevista essa semana falando da igreja na Alemanha, que ele vê com preocupação, ele não tem entendimento do assunto, mas ele percebe que está tomando um caminho que não é correto, e assim por diante. Então, não sei, eu acho que essas coisas tendem a ser controladas depois. Veja que aconteceu algo parecido na época do Sínodo da Amazônia. Isso. E depois a coisa naufragou, né? Vamos ver. Nós temos que esperar um pouco.